nosso irmão Fernando Carlos Lamposta da Costa, que é mestre maçom, obreiro das lojas Obreiros do Progresso, número 1449, Luiz Cláudio de Saint-Martin, número 4353, e loja 4 Coronati, número 2076. Meu irmão Fernando, Não, meu irmão. Muito obrigado. Meus irmãos, primeiramente, muito boa noite, muito obrigado pela presença de todos. Eu vou discorrer aqui um tema que me é muito familiar, até pela questão da origem, sou descendente de judeus, e é um tema que muito me alegra, muito me motiva de estar falando, porque na verdade, a gente fala muito da criação nesse tema, a gente fala muito do processo de Deus, e é um tema que, acredito eu, para nós maçons, que temos como um lema, né, o grande arquiteto do universo, ele está bastante tangente, aderente ao nosso entendimento da maçonaria em relação ao Criador, tá? Então, a partir de agora, eu vou aqui fazer a apresentação. Bem, o tema de hoje, eu não me lembro, o irmão John Dias pode me refrescar a memória, mas acredito que tenha sido no mês passado, no mês retrasado, mais tardar, eu fiz eu abordei o tema da Kabbalah, né? E aí, nessa primeira abordagem, nessa primeira palestra, eu peguei os aspectos históricos da Kabbalah, ou seja, qual foi a origem, como ela surgiu, o propósito dela, qual foi todo o histórico dela mediante o desenvolvimento do povo judeu, como ela está implicitamente inculcada, escrita dentro da Bíblia, mais precisamente do Velho Testamento. E hoje eu vou falar um pouquinho disso tudo, até para os irmãos e irmãs que não estiveram na outra palestra, mas eu faço aqui um leve relembrar. Eu vou falar especificamente sobre um signo, sobre um símbolo muito importante na Kabbalah, que é a árvore da vida. Aqui algumas qualificações que o irmão João Dias já passou, e aqui o nosso sumário, a nossa viagem. Eu vou começar falando sobre os 7 dias da criação, os Parzufim, que são as faces do Criador, os Olamot, os 5 mundos que a Kabbalah entende como a realidade foi construída, a Otzrim, ou em hebraico, né, ou árvore das vidas, Malhut, Yesod, Hod, Netzach, Tiferet, Gevurah, Hesed, Binah, Ruhimah, Keter e Daat, as Sefirot, as famosas esferas de luz, as famosas esferas de energia da Kabbalah. Tão propalados, tem muito material na internet, vira e mexe tem um documentário em alguns canais como o History ou Discovery Channel que falam também sobre esse símbolo, né, sobre essa representação. Então a gente vai abordar um por um. Eu prometo que eu não vou me estender muito para não ficar algo maçante, tá? E vou tentar explicar o máximo de uma linguagem bem acessível para que todos possam compreender, ok? Bem, a nossa viagem começa lá em Gênesis, né, que para nós judeus em hebraico é Bereshit, né, com os 7 dias da criação. Os estudiosos da Kabbalah, eles dão conta que toda a estrutura da árvore, né, a gente chama ela de Otzrim, né, Rim é vidas, né, Otz, árvore, árvore das vidas. Aí algum irmão pode perguntar, Fernando, por que não é a árvore da vida? Porque, na verdade, no hebraico nós não falamos Hai, que é o singular de vida. A gente fala Rim. Por quê? São muitas vidas que foram criadas a partir dessa árvore. E nós explicamos isso a partir do quê? Dos 7 dias da criação. Então nós não podemos falar da vida, e sim das vidas, das muitas vidas que foram criadas a partir dos 7 dias da criação. E a gente começa fazendo uma viagem no dia 1. Nesse dia 1, como está em Gênesis, está lá, Elohim cria a luz, né? O primeiro comando foi, haja a luz. O que quer dizer isso? É um fluxo vindo de um lugar muito distante, muito próprio, veio e irrompeu no espaço, quebrou camadas
e chegou até aqui. Esse haja luz, o Fiat Lux, ele quis dizer o seguinte: a partir de agora há um novo começo, há um novo propósito. O Criador, ele se restringe, ele cria dentro de si, na sua imensidão, na sua infinitude, que para nós é apenas um rascunho, um breve pensar, porque a gente não tem como imaginar como é o Criador. Ele se retrai e cria dentro dele um fluxo de luz. E nesse fluxo de luz, ele faz a criação de várias estruturas. Por isso que na Kabbalah nós falamos que não é apenas o universo que foi criado, e sim os vários universos. Na física moderna, por exemplo, nós falamos de multiversos. Então, nesse momento do irromper do raio, do irromper da iluminação, ao primeiro comando do Criador no primeiro dia da criação, Elohim cria a luz. Alguns irmãos podem me perguntar também, por que Elohim? Por que esse nome? Elohim é um nome que está em plural. Toda vez que a gente tem IM no hebraico, a gente está falando em plural, como, por exemplo, eu acabei de abordar Otzrim, árvore das vidas, porque o Criador, ele se desdobrou, ou seja, ele se multifacetou para que em vários aspectos houvesse a mão dele, ou seja, a sua assinatura. Isso daqui a pouco eu vou abordar também, quando a gente falar mais especificamente das faces do Criador na árvore das vidas. No segundo dia, o Criador faz o segundo comando. Elohim cria um firmamento, né? E nesse segundo dia, o comando é: faça-se um firmamento no meio das águas e haja separação entre as águas e as águas. Quando ele diz isso, ele quis dizer o seguinte: que houvesse a partir dali uma divisão entre estados diferentes da matéria e estados diferentes do espírito, ou seja, haveriam diversos níveis de vibração. Aqueles que escreveram a Torá, mais especificamente Bereshit, eles acharam por bem simbolizar isso na divisão das águas. No terceiro dia, Elohim manda as águas se juntarem em um lugar e a terra seca. Ou seja, nesse terceiro dia, o comando é: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça o elemento seco. Lá na alquimia, por exemplo, quando a gente estuda a alquimia, principalmente lá no início da era medieval, a gente vai ver que os elementos eram tratados por suas características, né? E uma das características dos elementos eram os elementos que eram líquidos, daqueles elementos que eram sólidos. O que, mais uma vez, está querendo dizer aqui? Que havia uma vibração para o líquido e havia uma vibração para o sólido. Imaginemos que há 10 bilhões de anos atrás, quando o planeta se formou, né? Veja, eu estou falando da idade do planeta, não da idade do universo. A idade do planeta hoje é estimada em aproximadamente, pode ser até para mais, em torno de 10 bilhões de anos. Então, naquele momento, em um dado momento, houve uma separação dos elementos que começaram a esfriar por conta do calor, e esses elementos começaram a se transformar nos sólidos, mas mesmo assim a água estava presente. Dá-se conta, inclusive, por estudos biológicos, que a água no planeta Terra foi um elemento preponderante, ainda é, e foi um elemento preponderante desde sempre, desde a criação do planeta. No quarto dia, Elohim cria luzes no firmamento para separar a luz da escuridão e marcar dias, estações e anos. Bem, neste dia, o comando é: haja luzeiros no firmamento do céu, que façam separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento do céu, a fim de alumiar a terra. Essa definição das luzes do firmamento porque existe uma confusão entre o primeiro dia em que Elohim cria a luz e a luz do sol. Esse momento do quarto dia, segundo alguns estudiosos da Kabbalah, dão conta de que o nosso sistema solar já estava absolutamente posto, os planetas já estavam colocados em seus lugares, em suas órbitas, e o Sol
dominava como estrela maior, ou seja, ele era o centro do sistema solar. Então, nesse momento, a comparação que a Torá nos traz é de que há um equilíbrio. Essa luz da qual se fala aqui é a luz do Sol, ou seja, agora sim está tudo estabilizado e vamos encontrando agora cada coisa no seu lugar e existe uma luz no firmamento. Qual era a luz que se fala aqui? A luz do Sol. No quinto dia, Elohim manda o mar se encher de criaturas vivas e pássaros voarem pelos céus. Lá no quinto dia, o comando é: produzam as águas enxames de seres viventes e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Deus cria pássaros e criaturas e os manda serem frutíferos e se multiplicarem. O sétimo comando é: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas nos mares e multipliquem-se as aves sobre a terra. Ou seja, os animais que voam e os animais que estão sobre a terra. É óbvio, meus irmãos, que aqui, quando a gente fala de dia, a gente não está falando de um dia de 24 horas. Na verdade, é de um conjunto de muito tempo. Mas, para o escritor, para aquele que escreveu o livro de Gênesis, ele quis dizer o quê? Uma medida de tempo que fosse compatível com o entendimento deles. Para eles, o que era o dia? Era o nascer do sol e o pôr do sol. Então, para isso, ele usou essa métrica de dias, mas nós sabemos que foi muito mais tempo do que isso. Depois, no dia 6, no sexto dia, Elohim manda a terra produzir criaturas vivas, né? Deus manda a terra produzir criaturas vivas. O oitavo comando é: produz a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. É neste dia, ou seja, no sexto dia, que nós aparecemos para Deus, ou seja, em que ele faz o primeiro desenho do ser humano, mais conhecido dentro da tradição da Kabbalah como Adão Kadmon Rishon, ou seja, aquele que era visto, aquele que era conhecido. Porque antes de nós aparecermos na Terra e nós a habitarmos, nós possuímos um outro desenho chamado Adão Kadmon. Ou seja, o Adão Kadmon, ele era um ser de luz, era uma proposta de luz, um rascunho no qual Deus estava aperfeiçoando a sua obra para que ele pudesse habitar a terra. Já que no sétimo dia, nós temos Elohim cessa a criação e se oculta. Ou seja, neste dia, ele abençoa o sétimo dia e vai descansar. O fato aqui, que muitas das vezes é percebido, né, é dito de que ele se oculta. E o se ocultar não é se esconder. Em verdade, nós, criaturas, nós seres criados por Deus, nós temos a obrigação, o propósito de descobrir aonde está Deus o tempo todo. Então, aquele que tem olhos para ver vai sempre ter a capacidade de entender que em vários momentos, várias das coisas das quais nós desfrutamos, a vida, a saúde, a casa, os bens materiais, assim como também a espiritualidade, possuem a assinatura do Criador. Então, esse nível de ocultação que muitas das vezes é falado e talvez não seja muito bem explicado, tem a ver com que Deus é humilde. Então ele não procura se exibir. Tudo que ele fez, ele deu, ou seja, ele não quis nada em troca, ele não pede nada em troca. Logo, ele se oculta. E nós temos, como eu falei, como uma obrigação, como uma missão, entender que ele está presente sim, mas sempre de uma maneira velada, sempre de uma maneira muito, muito escondida, porque é um ato de humildade de Deus se esconder. Falando já das sefirotes, né, a gente tem aqui uma sefirote, a mãe de todos, de todo esse processo, desses 7 dias aqui que eu narrei, Binah, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Pois bem, Parzufim. O que é Parzufim? Quando eu falei sobre Adão Kadmon, ou seja, o primeiro ser criado, né, dentro do estudo da Kabbalah, veja, meus irmãos, eu aqui estou falando da Kabbalah judaica, né? A gente tem várias formas, várias formatações da Kabbalah. A gente tem a Kabbalah hermética, a gente também tem a Kabbalah cristã, mas aqui eu estou falando da judaica, né? Daquela que eu tenho um pouquinho, né? Uma gotinha de conhecimento. Então, dentro da tradição judaica, a gente fala que o Adão Harishon,
ou seja, aquele ser que veio a redundar em que nós somos, o Adão bíblico, em verdade, ele antes de se tornar Adão Kadmon, o Adão Harishon, ele era Adão Kadmon, ou seja, ele era um ser, um desenho cósmico, no qual havia toda uma influência do quê? Do Criador. Ele conversava, ele dialogava, ele tinha intimidade com o Criador. Esses nomes todos, Parzufim, Sefirot, são nomes que vieram a partir de estudos de livros como, por exemplo, o Zohar, que é um conjunto de livros muito sagrados para os judeus, que na verdade é uma explicação metafísica, mística da Torá e da própria Torá. Além do Talmud, propriamente dito, que é um livro, uma espécie de regramento moral, um códice de leis que existe para nós judeus. Bem, os Parzufim, na verdade, são configurações, são formas com as quais Deus quis colocar alguns atributos, inclusive atributos divinos, no ser humano. Esses atributos, eles foram surgindo à medida que aqueles 7 dias foram se passando. Ou seja, quando eu falo aqui daqueles 7 dias da criação, durante esses 7 dias, até o 6º, o ser humano ele foi sendo concebido aos poucos. Essas eras, esses tempos, eles foram necessários para que se houvesse o quê? A beleza de um produto que hoje a gente pode até questionar se ele é bem acabado ou não, mas que em verdade possui muito dos traços do Criador. E esse produto, o primeiro rascunho dele foi Adão Kadmon. Logo na sequência, para que esse produto tivesse algumas características da divindade, foram criados os Parzufins, que, como eu coloco aqui, são a personalidade divina, são as faces, formas, configurações, arranjos particulares, reconfigurando as 10 Sefirot, ou seja, as 10 camadas de energia com as quais o Criador criou tudo, né? Com as quais o Criador, inclusive, criou a nós, seres humanos, né? E nós temos aqui algumas dessas Sefirot colocadas dentro de Adão Kadmon, ou seja, do desenho celestial. Keter, Chokhmah, Binah, Hesed, Gevurah, Tiferet, Yesod, Hod, Netzar e Malhut. Bem, aqui a gente está vendo como foi formado, qual foi o desenho que estava lá no Adão Kadmon. Esse é um desenho, essa figura é uma figura que foi extraída, inclusive, de livros judaicos a respeito de Kabbalah. Aqui a gente já vai falar de alguns Parzufins. Quais são eles? O primeiro, Arik Anpin, a face grande e infinita, intelecto do Criador, mais conhecido como Sehel. No hebraico a gente não pronuncia CH com X, com som de X. A gente pronuncia o CH com o som de RR. Então a gente lê ali Sehel. O Arik Anpin é uma face, é uma ponta, vamos dizer, que foi colocada em nós do tanto que é a mente do Criador. É uma gotinha, porque nós não, como eu falei lá no início, nós não temos como entender como é a obra do Criador. O Criador, ele é magnânimo, ele é extremamente misterioso. Nós não entendemos muitas das coisas que se passam conosco. Que dirá nós entendemos? Às vezes, e nós não nos entendemos. Como é que nós iríamos querer, né, ter a audácia de tentar entender o Criador? Mas o Criador, ele reservou uma face, um plano para ele, que ele chama de Arik Anpin, ou seja, é uma face infinita dele. Existe uma gota dessa face em cada um de nós, que a gente chama de uma camada divina. A segunda organização, o segundo Parzuf, é Zeir Anpin, a face pequena, finita, as emoções da criatura, mais conhecido como caracteres ou midot, ou seja, a percepção da realidade pelos nossos sentimentos, pelos nossos sentidos, pelo que nós olhamos, pelo que nós degustamos, pelo que nós cheiramos, pelo que nós tocamos, ou seja, é um conjunto de percepções. E somados a isso também, as percepções em relação ao quê? Aos sentimentos, ao amor,
ao ódio, à irmandade, à fraternidade, o carinho, o cuidado. Tudo isso foi colocado para nós, seres humanos, dentro de uma face pequena, uma face finita. Por quê? Porque a obra do Criador, nós somos finitos, apenas o Criador é infinito. Em verdade, há uma grande discussão, meus irmãos, sobre a infinitude de Deus. Muitos dos autores dizem que Deus não é infinito. Na verdade, não há concepção para Deus. Porque, como algo existe desde sempre, nós não temos como concebê-lo como algo infinito. Ele está além da palavra infinito. Mas nós somos finitos. Todos nós temos um dia de nascer e temos um dia de morrer. E nesse caminho, nessa diferença de tempo entre esses dias, nós temos a percepção da vida. Nós temos o semear da vida. E para isso ele criou essa face pequena, essa face da percepção, mais conhecida como Zerampim. E por último, o reino do intelecto e das emoções, Malkuth, que eu vou falar daqui a pouquinho. Malkuth é justamente onde nós estamos, né? Onde a Terra, o planeta Terra, a materialidade, onde nós temos um reflexo do mundo divino, um reflexo da criação. Como a gente fala, né? Como existe uma oração muito famosa, assim como está nos céus, está na Terra. Aqui eu falo dos Olamot. Olamot, Olam, né? Em hebraico quer falar mundo, né? Quer falar dimensão, quer falar universo. Então, existiram dois grandes estudiosos da Kabbalah, um foi Moshe Cordovero e o outro foi Isaac Luria, né? Ambos são os grandes pais desse desenho da árvore das vidas, né? Da Otzrim, e eles são responsáveis por uma série de estudos, né? Que falam a respeito dos Olamot, dos mundos da criação. Naqueles dias em que eu narrei, né? Naqueles dias em que a gente falou sobre a criação, foram criados, além de tudo que eu narrei ali, em cada um daqueles dias, também foram criados planos específicos da criação. E esses planos específicos, eles possuem uma amarração com o Tetragrammaton, ou seja, o nome sagrado de Deus. Cada uma das 4 letras do nome sagrado de Deus, representa um desses planos. O primeiro plano, o plano arquetípico, é chamado de Atzilut. O segundo plano, o plano da criação, Briá. O terceiro plano, o plano da formação, Yetzirah. E o quarto plano, o plano físico em que nós existimos, o plano de Asiá. Se nós olharmos aqui, pela visão do mestre Cordovero, nós temos todo uma correspondência desses planos, inclusive do nome de Deus, que se os irmãos repararem dessa forma, essa aqui é uma forma chamada Yosher, na Kabbalah a gente chama dessa forma de Yosher, ou seja, é uma forma verticalizada de apresentar o nome de Deus, o Tetragrammaton, ela forma com uma grande semelhança à figura do Adão Kadmon, a figura de um ser humano, de um homem. Algumas pessoas me perguntam, Fernando, Adão Kadmon, ele era masculino ou ele era feminino? Eu diria que ele era andrógeno, ele possuía as duas características, os dois gêneros em si. E aqui eu faço uma correspondência, né? Procuro detalhar cada um desses planos e as respectivas sefirot, como elas estão posicionadas no Adão Kadmon da Kabbalah. Então nós temos aqui a correspondência de cada um desses planos, mais uma vez lembrando que essa aqui é uma leitura do mestre Moshe Cordovero. Agora vamos falar do aluno dele, né? O aluno dele, o brilhante Arizal, né? O Isaac Luria, um dos pais, um dos maiores estudiosos da Kabbalah, o rabino Isaac Luria, mais conhecido como Arizal, né? Arizal era um nome carinhoso que foi dado a ele devido ao tamanho do conhecimento dele. Ele teve algumas características, ele já viu a coisa de uma forma um pouquinho diferente, ele teve uma outra interpretação. Ele entendia que, na verdade, o primeiro plano, o plano de Atzilut, ou seja, o primeiro caractere, a primeira letra do Yosher, né, do Tetragrammaton, correspondia às sefirot de Keter e Chokhmah, ou seja, as duas correspondiam, e não as 3, ou seja, ele desconsiderava a Séfira de Biná, então ele considerava apenas essas duas Sefirot, que vão ter correspondência
no Adão Kadmon, na esquerda dele, ou seja, tanto no alto quanto no ombro esquerdo. Depois, Briá, o plano lá da criação, ele corresponderia a uma única Sefirot, ou seja, a Sefirot de Binah. Depois, a parte emocional do ser humano, da percepção, do sentimento, esse plano corresponderia a um outro grupo que está aqui assinalado, que vai ali de Hesed até Yesod. E depois, por último, ao último plano, aqui o plano físico, o plano racial, o plano das ações, ele corresponderia a Malhut. Então, existe essa pequena... Eu gosto de mostrar isso porque muitas das vezes, quando um irmão vai estudar a Kabbalah, ele se depara com esses dois níveis de desenho. E às vezes ele vem me perguntar, Fernando, qual é o mais correto? Existe o mais correto? Eu diria que não. São pequenas diferenças que, no final das contas, para aquele que se dedica ao estudo da Kabbalah, ele não vai ver tanta diferença assim. Aqui na palestra, acredito que existam outros irmãos, eu também sou da Amorque, alguns irmãos são também da tradicional ordem martinista, então os irmãos, quando estão estudando lá algum material da tradicional ordem martinista, que visa o estudo da Kabbalah, vão encontrar um bocado desse assunto que eu estou falando aqui. Obviamente com uma leitura um pouco mais voltada para o hermetismo, para a visão, por exemplo, de Papus, né? O médico Gerard Encalce, que ele tinha uma visão muito próxima da Kabbalah judaica sobre todos esses assuntos. Então, acredito que para muitos irmãos aqui não seja um assunto tão diferente e até mesmo estranho de se estudar. Mas, como eu falei, eu gosto de colocar essas duas visões para que os irmãos tenham bastante conhecimento, bastante entendimento a respeito das diferenças que a gente tem na abordagem da árvore da vida e dos Olamot, os 5 planos. Fernando, por que 5 planos, Fernando? Eu normalmente, quando eu li lá nos livros de Kabbalah, se fala de 4 planos, né? Você mesmo falou, o plano de Atzilut, o plano de Briá, o plano de Yetzirah e o plano de Asiá. Que 5º plano é esse? Eu não estou vendo esse plano. Está aqui, meus irmãos. Adão Kadmon. O Adão Kadmon era o 5º plano. Ele, como desenho, como rascunho divino, ele em si já era o plano. E pelo que a gente estuda lá do Talmud, por exemplo, lá em alguns tratados, como o Tratado de Shabat, está lá escrito que desde o princípio, tudo que Deus fez, tudo que o Criador impetrou como obra, era visando a criação do ser humano. Nada era em função dele. Nada foi criado em função do Criador, ou seja, o Criador não fez nada para ele, era tudo para nós. Por isso que é dito também na Kabbalah que ao ser humano foi dado tudo. Nós, por exemplo, é uma coisa que eu gosto às vezes de abordar, até como uma curiosidade interessante sobre a Kabbalah, nós, seres humanos, somos, em tese, muito mais importantes e muito mais divinos do que os anjos. Isso fica para uma próxima palestra, quando eu for abordar a questão da angelologia judaica, especificamente a angelologia na Kabbalah. Mas posso te garantir, meus irmãos, que está escrito no Talmud que os seres humanos possuem, perante a visão do Criador, muito mais importância do que os anjos. Pois bem, aqui está a Otzrim, o desenho, o famoso desenho da árvore das vidas, né? E sua correlação em relação aos Olamotes, a tudo que eu abordei aqui. Então a gente tem aqui o desenho abordando os planos, né? Existem também algumas palavras como Neshama, Yeridá, né? Rua e Akinefesh, que isso são níveis da alma, ou seja, quando nós passamos a ter a vida, né? A vida nos incorpora, o sopro divino entra no nosso corpo, na visão da Kabbalah, ele ganha 4 características. Uma característica chamada Nefesh, que é a força do ser humano enquanto seu lado animal, né? Lembremos que, por exemplo, nós temos ainda aqui atrás, abaixo do cérebro, um cérebro reptiliano, que é encontrado inclusive em outros animais, ou seja, nós ainda temos uma parcelazinha, né? Hoje já bastante evoluída, uma parcelazinha animal, como nós lembremos que nós somos descendentes, né? Segundo alguns estudiosos, de primatas, né? Nós temos uma descendência ainda que longínqua de primatas, então a gente tem uma parcelazinha animal da qual a Nefesh, essa camada da alma, é a responsável por manter. Nós temos também o Ruach,
que é uma camada da alma que fala a respeito daquilo que é em relação às energias, né, os vários corpos astrais que nós possuímos, né, em algumas escolas, outras escolas de tradição, é falado de diversos corpos astrais, o que não é muito diferente do que a Kabbalah e até mesmo se encontra no judaísmo. Nós temos o conjunto disso tudo chamado Neshama, que é a alma do ser humano, né, e nós temos um nível mais alto, 2 níveis mais altos, em que a gente tem uma parcela, como eu falei, da criação chamada Hayá e uma parcela ainda chamada Yeridá, ou seja, dentro da nossa composição energética, nós temos uma assinatura do Criador em termos de alma. Daí, muitos anos depois, vão surgir os conceitos a respeito de transmigração da alma, de reencarnação. Isso tudo, essa conversa toda, que nos é tão familiar para aqueles que são espíritas, né, que nos é familiar para aqueles como, por exemplo, os estudantes da MORC, né, que estudam bastante os conceitos de alma, de espírito e tudo mais, essa conversa surgiu lá atrás. Lá atrás, nós temos textos, inclusive do próprio Talmud do Zohar, que falam dessas camadas de energia e que elas, a partir da cessação do corpo físico, ou seja, no pós-mortem, elas migram, né? O conceito é um pouco diferente do processo da reencarnação, eu posso abordar isso até em outro momento, mas ele é muito semelhante, ele guarda muitas semelhanças. E aqui, em relação à árvore das vidas, nós vamos começar a nossa viagem a partir de Malhut. Ou seja, a gente vai começar aqui em Malhut, o reino, né? Depois nós vamos para Yesod, o fundamento. Depois nós iremos para Hod, glória. Netzah, vitória. Conheceremos a Séfira da beleza, a famosa Tiferet. Passaremos pela severidade de Gevurah. Depois entraremos na misericórdia de Hesed, ou Gedulá, como também é um outro nome hebraico, e entraremos na tríade superior e mais misteriosa, que fala de Biná, a grande mãe, Rohimá, o pai, a sabedoria, Keter, a coroa, a vontade, que possui, caso os irmãos tenham a curiosidade, uma relação absolutamente direta com o nosso plano, com o plano material, ou seja, o plano mais alto da criação, ele possui uma correspondência com o plano mais baixo da criação, e vamos falar também da misteriosa, muito misteriosa, Séfira de Da'at. Então vamos começar a nossa viagem. Como eu falei, aqui eu estou adotando a árvore do Rabino Isaac Luria, a árvore do Arizal, que é considerada, pelo menos na minha linha de estudo, como a mais segura para se estudar, visto que ela possui uma certa simplicidade e ela possui um belíssimo entendimento para aqueles que não são oriundos do estudo da Kabbalah, que não são judeus. Então vamos começar a nossa viagem. E a gente começa falando de Malhut, né? Malhut é o plano, esse nosso plano aqui, né? É o último receptáculo que foi preenchido, né? Malhut em hebraico é conhecida como o reino, né? Representa o reino material. Também não é só matéria, ela é também um aspecto psíquico e sutil. Por que psíquico e sutil? Porque o psíquico está em nós. É a forma como nós elaboramos o mundo. E isso não tem a ver com matéria. Tem a ver com uma percepção. Então é psíquico. É sutil por quê? Porque existem níveis de energias em Malhut que a gente não consegue observar. Exemplo disso, hoje, tão falado, né, tão propalado, você tem, por exemplo, como muitos gostam de abordar, a física quântica, que é o que é o quanta, né? O quanta é uma parcela da luz. Quando você fala de física quântica, você está falando de quê? De uma física que trata de parcelas da luz. E como é num nível infinitamente pequeno, né, microscópico até, muito mais do que microscópico até, nanoscópico, na verdade, o que acontece? Nessa parcela da realidade, o comportamento das partículas ele é diferente, como por exemplo, no nosso plano. Então, né, é dito, por exemplo, pelos sábios da Kabbalah, que nós, com tudo que nós temos, com a visão, com o olfato, com a audição, com o contato sinestésico, nós conseguimos apenas apreender da realidade 6%. Hoje, alguns cientistas dão conta de que os nossos sentidos, claro, muitas das vezes eles nos enganam, né? E que, assim, a gente tem uma capacidade muito limitada de conhecer a realidade. Logo, por isso, é dito que Malhut na tentativa de criar o melhor para nós, ele engendrou o plano físico, o plano da ação, com uma série de mistérios.
E esses mistérios, vez por outra, nós estamos esbarrando neles. E nisso, eu lhes asseguro, está a assinatura divina. É o que eu falo do processo de ocultamento do Criador. Vira e mexe, nós nos esbarramos com situações, com descobertas que mostram que, nossa, caramba, se não fosse a ciência, ou se não fosse ou mesmo a observação do ser humano, a gente nunca teria noção dessa realidade. Malhut, se nós repararmos o gráfico, é, na verdade, o grande depósito de todas as energias, inclusive as oriundas do plano divino, que vão redundar aqui nesse plano. Malhut é o grande depósito das energias divinas. É onde tudo vai ter uma consequência, tanto uma consequência em nível espiritual, como também em nível material. Agora nós vamos para Iesod. Quando eu estudava Kabbalah, um rabino definiu Iesod, eu perguntei para ele, rabino, como a gente poderia definir com uma única palavra Iesod, esse plano? Como é que a gente define a Séfira de Iesod? O rabino, com um olhar muito, muito calmo, muito tranquilo, ele respondeu, Fernando, eu definiria como a betoneira. Aí eu olhei para ele, betoneira, mas o que o senhor quer dizer com isso, rabino? Simples, o que faz uma betoneira? Eu falei, bem, uma betoneira, que eu me lembro, é um caminhão, né, que atrás ele tem um compartimento gigante na qual é misturado uma série de elementos que vão redundar no concreto. Ele fala, exatamente. Iesod é uma betoneira. Ela pega todas as energias de cima, dos planos mais altos, e ela gira essas energias, né, através de um processo astral, e esse processo vai coadunar, ele vai ter um resultado na matéria. Ou seja, inclusive eu falo aqui, a nonosfera é a nonosfera da árvore da vida cabalística. Ela se encontra no pilar central ou pilar do equilíbrio, logo acima de Malhut. É o depósito de imagens do subconsciente. Ao penetrar nessa esfera, começa para o iniciado o seu período de consciência astral. Bem, esse termo aqui, iniciado, né, eu quero dizer para todos nós que estamos num caminho de espiritualidade. Não só maçons, como Rosa Cruzes, como os espíritas, todos nós. Nós temos em Iesod um plano, né, um plano de acesso ao subconsciente. Ali estão guardadas uma série de informações perpetradas há muito tempo, de muitas vivências que nós passamos enquanto humanidade, enquanto seres humanos. Em Iesod está esse depósito. Iesod também é ligado ao plano dos sonhos. Muitas das vezes, quando a gente tem sonhos, existem pessoas que têm sonhos muito detalhados, existe inclusive uma disciplina dentro da Kabbalah para se estudar os sonhos, né? O mundo onírico, como é dito, e é justamente nessa Séfira, na Séfira de Iesod, que a gente alcança a realidade, né? O contato com o mundo onírico, ou seja, com os sonhos. Então, uma prática que eu sempre recomendo a todos é que cada vez que vocês sonhem, tenham um caderno e anotem seus sonhos, porque esses sonhos, muitas das vezes, são uma forma de Iesod entrar em contato com a pessoa, né? Com essa manifestação, ela é fazer um canal, né? Um canal que recolhe toda a inteligência que é emanada de todas as sefirotes que estão acima dela. Hod, glória, é a oitava séfira da árvore da vida cabalística. Suas características são a intelectualidade e a mentalidade, formadas em bases concretas. Os irmãos já devem ter em algum momento convivido com alguém que é muito racional, que é muito, né, pé no chão, a pessoa tem como forte um pensamento muito concreto, muito bem elaborado, e muitas das vezes quando a gente quer falar sobre alguma coisa de espiritualidade, né, essa pessoa, né, ela tem uma certa dificuldade, ela fica com aquela carinha do tipo, olha, legal isso que você está falando, mas não é muito bem a praia, eu sou mais do 2 mais 2 é igual a 4, eu sou mais pé no chão, eu não viajo na maionese. Hod é justamente uma oposição à Séfira de Netzar. Eu vou falar dela daqui a pouco. Hod é o desejo de se expressar de uma maneira concreta, é a forma de se expressar de uma maneira realista. Hod é a Séfira que nos dá a intelectualidade, a apreensão da realidade
por uma conotação física, por uma conotação de correspondência, ou seja, quando alguém falar de madeira, você vai lembrar de uma árvore, quando alguém falar de café, você vai lembrar do gosto do café. E não cabe em Rod a percepção de que as coisas existem por um motivo oculto, né? A espiritualidade em Rod, ela é muito pouca, então ela é a correspondência daquilo que seria o pensamento cartesiano, né? Um pensamento muito voltado para a ciência. Já em Netzach, ela já é o oposto. Ela fala de quê? Ela representa os sentimentos, a arte, a dança, a atração, a música, a beleza que muitas das vezes a gente não consegue, a gente percebe ela, mas não tem como quantificar, não tem como falar dela. Toda vez que a gente tem duas Sefirot, né, nessas posições aqui, nós temos aqui 3 colunas, né? Uma coluna que a gente chama de coluna da severidade, e uma coluna que a gente fala de coluna da misericórdia, e mais a coluna do meio, chamada de coluna do equilíbrio. A gente tem essas oposições para quê? Para que haja um equilíbrio. Veja, se todos nós formos recordar, uma das coisas que nós aprendemos desde pequenos, né, não só pelos nossos pais, mas também, por exemplo, na nossa tradição, na maçonaria, a própria Amor, que também fala muito disso, como é que a gente equilibra a vida? A gente buscando o quê? O caminho do meio. Não, os extremos não são interessantes, eles são viciosos. Né? Muitas das vezes algumas pessoas me perguntam: Fernando, eu li sobre uma árvore, né? Uma árvore negativa, uma árvore da Kabbalah, que falaria de coisas demoníacas e tudo mais, e a explicação que eu dou é muito simples. Meu irmão, antes da gente pensar em qualquer coisa demoníaca, quando a gente está falando de Kabbalah, a gente tem que pensar que qualquer extremo da árvore, qualquer extremo de qualquer uma dessas Sefirot, já é um processo muito ruim. Porque alguém que tem, por exemplo, excesso de Rod, ou seja, é extremamente inflexível no seu saber, é extremamente intelectual, é extremamente ligado ao concreto, essa pessoa não consegue, por exemplo, ter sentimentos. Ela não consegue, por exemplo, ver a beleza das coisas. Ela não consegue achar graça numa música. Por quê? Porque para ela o mundo é um resultado de matéria. Já alguém que tem muito forte ou seja, alguém que está muito ligado aos sentimentos, alguém que é extremamente sentimental, que sim, que gosta da arte, mas que gosta disso no exagero, também está pecando. E qual deveria ser o propósito? O do caminho do meio. E a gente já vai falar desse caminho do meio quando a gente chegar aqui em Tiferet, que é justamente o quê? A apreensão de quê? De tudo isso em parcelas equilibradas. Ou seja, a percepção de que o mundo se rege, no final das contas, pelo equilíbrio. E que muitas das vezes, sim, ele deriva para desequilíbrios. Então, toda vez que os irmãos se barrarem com algum texto, né, principalmente textos, obviamente, não judaicos, né, que falem sobre existências negativas, coisas demoníacas relacionadas a Kabbalah, que são, posso lhes garantir, outras linhas de estudo. Não estou com isso dizendo que não tenham algum nível, sei lá, de mérito, eu não conheço, também não me interesso, mas dentro da linha da Kabbalah judaica, o que a gente diz é que todo exagero é negativo. Então eu não preciso ter uma árvore para falar de coisas negativas. Basta eu olhar para a árvore e entender que cada vez que eu fico absolutamente preso a um único aspecto da árvore, eu já estou indo de encontro àquilo que é o equilíbrio. Eu tenho 2 colunas, como eu falei, uma coluna que fala sobre severidade e outra coluna que fala sobre misericórdia. Se eu tender para qualquer uma delas e eu não sair dali, ou seja, eu não buscar um equilíbrio, eu provavelmente vou estar vivendo uma situação ruim. Então, no caso, o Netzach aqui, ele equilibra a Rod, ou seja, equilibra toda essa percepção, né, do mundo concreto, das coisas materiais. Netzach é a percepção, é o sentimento. Agora vamos falar de Tiferet. Tiferet é a beleza, né? Em hebraico quer falar da beleza. Está localizada justamente no centro da árvore. Logo, ela representa o equilíbrio de toda a árvore. Se nós notarmos, dentro daquilo que a gente estudou ainda há pouco, né, de Midot, ou seja, aqui da face de Deus criada para o ser humano, né, a representação de Deus baseada nessas 6 Sefirot aqui, né, do mundo de Yetzirah, né, do plano do Olam de Yetzirah, a gente vai entender que Tiferet está bem no meio, ou seja, ela está fazendo o equilíbrio de todas elas possuem
conectividade com Tiferet. Por quê? Exatamente daquilo que eu vinha falando, meus irmãos. A partir do momento que você tem uma visão de vida equilibrada, que você consegue olhar com bondade, mas também consegue ter julgamento, um julgamento que não precisa ser severo, mas que precisa ser justo, ou seja, como a gente lembra lá do rei Salomão, Shilomo, né? Shilomo Hameler para nós judeus, quando você consegue ter esse equilíbrio, você tem Tiferet, que equilibra. Tiferet é uma séfira que fala a respeito do equilíbrio. E tudo que é equilibrado é belo. Por exemplo, os irmãos, eu vou falar de um prato. Imagine um prato que em alguma ocasião, e acredito que tenham sido muitas, né? Os irmãos provaram e disseram: nossa, esse prato está uma delícia, essa comida está muito gostosa. E outras pessoas que estavam na companhia do irmão também observaram isso. O que é esse reparar de um prato muito gostoso? É um prato belo. É um prato em que o sabor, a propriedade organoléptica, né, as propriedades da gustação, ou seja, estão equilibradas. É quando se toma um vinho muito gostoso, é quando se toma uma cerveja muito gelada e muito saborosa. Quando a gente olha, por exemplo, para um pôr do sol e se encontra muita beleza ali. É quando a gente abraça um filho com orgulho ou abraça um parente qualquer que está muito tempo distante e ali a gente tem um profundo carinho. E naquele momento não se lembra, naquela ocasião, naquele momento específico, de nada em relação à matéria, de nenhuma dívida, não se lembra de nada, é apenas sentimento. Nesse momento, nesse equilíbrio, está Tiferet. Tiferet é a séfira que fala sobre beleza, beleza equilibrada. No estudo das tradições, né, das tradições ocultistas, esotéricas, e nisso a gente pode enquadrar, inclusive, tanto a maçonaria, como existem várias outras, mas vamos falar especificamente da maçonaria e da própria antiga mística Ordem Rosa Cruz, a proposta de trabalho delas é que o iniciado, aquele irmão que chegou num alto nível de percepção, que já tem uma boa caminhada de estudo, que ganhou bastante espiritualidade, é que ele tenha Tiferet. Por exemplo, há estudos comparativos, né, que dizem que Tiferet seria, né, é uma outra forma de ver, que não judaica, obviamente, tem mais a ver com o hermetismo, que os últimos, principalmente os graus de Cavaleiro Rosa Cruz ou Soberano Príncipe Rosa Cruz, dependendo do rito, tem outros nomes, né, eles vão falar de Tiferet. Né? Tiferet também, por exemplo, dentro do estudo da Kabbalah cristã, né? Uma Kabbalah que tem um entendimento da figura de Yeshua, né? Que seria Jesus o Cristo, né? O estado crístico ele seria alcançado em Tiferet, ou seja, o estado daquele ser humano realizado, daquele ser humano que alcançou um alto nível, não só de equilíbrio espiritual, como de equilíbrio material. Ele dá o devido valor às coisas. Guardem isso. O ser humano que alcançou Tiferet, ele dá o devido valor às coisas. Ele possui um senso de justiça muito grande. Mas ele possui esse senso de justiça não somente por causa de Netzach Hod, ele possui também por conta de Gevurah. Gevurah é uma séfira que representa a capacidade destrutiva sem o devido equilíbrio. É o julgamento, é a severidade. Em vários momentos a gente precisa de Gevurah. A gente precisa de Gevurah para o quê? Para dar limite nas situações, para a gente poder voltar ao equilíbrio de quê? Do pilar do meio. A gente precisa de Gevurah para quê? A gente precisa de Gevurah para a gente ter o senso de ordenamento, para que as coisas sejam feitas de forma justa. Mas o excesso de Gevurah, obviamente, é destrutivo. Uma pessoa muito severa, uma pessoa muito agressiva, não só, eu não estou falando de agressividade no sentido de bater, de se agredir fisicamente, eu estou falando de uma pessoa na sua imposição. Essa pessoa não é legal de se conviver. Essa pessoa é complicada. Ela precisa de quê? Ela precisa ter um equilíbrio. Assim como o Hod é equilibrado por Netzach, e aqui eu estou falando do quê? Da coluna da severidade, Gevurah precisa também do equilíbrio de Hesed. Quando eu falo de quê? O amor. A gente precisa ter amor. É preciso sim ter controle, é preciso dar limite, é preciso a gente estar muitas das vezes presente, é preciso a gente ser duro, mas é preciso falar com amor. É preciso respeitar. E o equilíbrio de Hesed é justamente isso. Então, Tiferet, quando nós falamos do equilíbrio de Tiferet, nós estamos falando da organização de tudo isso, do lado intelectual, mas do lado sentimental, do lado da severidade, mas também do lado do amor. E Tiferet está bem aqui no centro,
ela regula isso. Então, meus irmãos, eu estou falando dessa forma para que não fique para que não seja uma palestra que fale somente de termos cabalísticos e os irmãos não possam trazer uma prática para dentro de si, para que os irmãos possam, sim, a partir desses ditos, a partir dos estudos que cada um desenvolve, eu possa colaborar um pouquinho para que os irmãos entendam para que é o estudo da Cabalá. Muitas das vezes eu pergunto, Fernando, vocês estudam tanto isso? E qual é a serventia disso? Bem, eu estou tentando demonstrar aqui. É tentar olhar para a realidade com um olhar cabalístico. É tentar olhar e ver que muitas das vezes uma pessoa, ela passou por um processo em que ela teve muito guevurá, ela teve uma vida muito dura, houve muita severidade em torno dela, seja pelos pais, seja pelo trabalho, seja pela vida que foi consecutivamente maltratando. Então, naquele momento, a gente pode tentar dar um pouquinho de reset para ela, a gente pode ter um pouquinho de amor, pode ter um pouquinho de misericórdia. Então, a Cabalá, ela nos ensina isso, a procurar um equilíbrio, a procurar o quê? A procurar dar para o próximo, no nosso relacionamento, não só com os irmãos, mas principalmente com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos pais, com as nossas esposas e esposos, né? As irmãs que estão assistindo agora, é o quê? Procurar a gente ter equilíbrio. E esse equilíbrio ser tão bacana, esse equilíbrio ser tão perfeito, que ele possa ser chamado de Tiferet, né? E na sequência a gente vai falar da grande mãe, né? A gente falou aqui de Gevurá, a gente falou de Hesed e agora a gente vai falar de Biná. Biná, a grande mãe, a mãe de todas as Sefirot. Imá, né? Em hebraico, Imá, a grande mãe. Ela é a terceira Séfira da Otzrim, faz parte da tríade superiora. Ela é a doadora de tudo isso que nós falamos. Ela possui uma capacidade imensa de doação. Biná é tida como a primeira manifestação da forma sobre a força. Ou seja, quando o fluxo veio de Keter, né? Aqui nós temos, para quem estuda Kabbalah, né? Aqui nós temos o Ein Sof, Ein Sof e Ein Sof Or, ou seja, a infinitude da luz, as várias camadas de ocultação da luz, ou também conhecido como véu de existência negativo, mas quando eu falo aqui de véu de existência negativa, eu não estou falando de alguma coisa ruim, eu estou falando de alguma coisa desconhecida, ou seja, de alguma coisa que está muito ocultada. Então, na sua primeira manifestação, Keter, quando jorra energia para Rohma, jorra um fluxo muito grande. Rohma tem que utilizar de quê? De um certo equilíbrio. Então é chamado de Upais. Rohma é a sabedoria. E Rohma joga para Biná para quê? Para que Biná dê forma. Para que a força obtenha forma. Sem a sua ação limitadora, só haveria força no universo, com a ausência de forma. Então nenhum ser vivo poderia existir. Por esse motivo, Biná também é conhecida como Ima, a grande mãe, a mãe superior, por ter enclausurado a força de Rohma para dar início ao período de incubação do universo. Quando nós estamos tratando dessa tríade superior, meus irmãos, aqui o plano da existência, da nossa existência humana ainda não existia. A partir de Biná que ele vai existir, em um dado momento, como foi narrado lá nos 7 dias da criação. Biná é a grande mãe, ou seja, muitas das vezes os irmãos sabem disso porque todos nós, né, tivemos uma mãe. E nós sabemos o quanto nossa mãe, por amor, obviamente, por sentimento, por percepção, por carinho, por doação, ela nos limitava. Porque ela sabia que, como a gente estava na caminhada, né, num processo de crescimento, de desenvolvimento, e algum momento tinha que ter uma certa severidade. Essa severidade o quê? Era a contenção do quê? Da força. Por isso que esse pilar aqui é o chamado pilar da severidade. Biná é uma força severa também. É uma força que ela detém e dá forma. E ela dá também sentido. Biná é tão doadora nesse ponto que vai redundar na face, né, na face humana, chamada Zerampim, que é a face de Deus nos sentimentos, na percepção humana. Já que falamos de Biná, agora vamos falar de seu companheiro, Abba, o grande pai, ou Rohma, a sabedoria, né? A sabedoria, ela tem muito que ser falado dela, né? É falado são duas palavras, né? Roh e Ma, né? Que falam sobre potência e o que é, ou seja, é a sabedoria do que se deseja, do que se
se tem em mente de se influir, né? E é tida como o grande receptáculo do conhecimento de tudo que nós temos. Em alguns momentos, eu vou fazer um comparativo para os irmãos com relação a um pensamento. Quantas vezes os irmãos tiveram uma dúvida, né, um problema qualquer que estava difícil de resolver, passou-se dias, o irmão não conseguia, até que um belo dia, num estalo, veio a solução. Normalmente depois de uma boa noite de sono. E aí você, do nada, tem um estalo, e aí você, uau, entendi, já sei como resolver. É justamente nesse processo aqui que atuam as duas forças, as duas sefirotes, a de Rohimá e Binah. Por quê? Em Rohimá, Binah recorre a Rohimá para o entendimento de muitas das coisas. Ou seja, o que a gente... Como é que a gente vê a sabedoria? É um nível de conhecimento, né? É um nível de plenitude de conhecimento em que a gente sabe das coisas, mas não sabe como sabe. Sabedoria, muitas das vezes, é tratada assim: eu sei, mas não sei como eu sei. Apenas sei. Né? Isso vem também de muitas das discussões dos filósofos gregos, né? Que também, de alguma maneira, lá, principalmente no finalzinho da chamada era não cristã, né, antes um pouco do nascimento cristão, houve muita influência dos filósofos gregos, inclusive no pensamento judaico. E uma das coisas que se chegou à conclusão é que Rohimá muito se assemelhava ao eu sei, mas não sei como eu sei, eu apenas sei. Então a sabedoria se expressa por quê? Pela utilização do conhecimento no momento absolutamente correto. Muitas das vezes a gente tem um fluxo de sabedoria, um fluxo de demonstração da sabedoria, a gente nem sabe como teve aquilo ali, mas a gente teve. É um conselho que se dá, é uma intervenção num momento muito específico que a gente nem calculava intervir. Era um momento que a gente prestou um trabalho em que a gente agiu de uma forma muito sábia, conseguindo resolver, conseguindo ajudar o próximo. Então, esse é um influxo relacionado ao Abba, mais conhecido como Grande Pai. Aqui nós temos um casal gerador de toda a realidade. A Binah somado com Rohimá vão dar a origem a toda a percepção da existência humana. Bem, falei bastante de Rohimá, né, que é a chamada revelação altamente condensada da luz de Deus, do Criador. Agora eu vou falar de um plano mais alto, né, de um plano muito grande, chamado Keter, a coroa, né? A coroa que tem aqui em Malhut, no nosso plano físico, o seu reino, né? É a primeira séfara da árvore da vida, na Kabbalah. Keter se situa na posição central superior da árvore. É a coroa. Keter é a palavra em hebraico para coroa. É o potencial puro das manifestações que acontecem nas outras dimensões. Representa a própria essência atemporal e livre. Falar sobre Keter a gente pode divagar bastante aqui. Bastante. A gente pode fazer o que em alguns momentos, principalmente pessoal de projetos, de TI, fala de brainstorm, ou seja, tem uma tempestade de ideias a respeito sobre Keter. Por quê? Porque Keter para nós é incognoscível. Keter não tem como a gente falar de Keter e chegar perto da realidade, porque já é o mais próximo de Deus, ou seja, do Criador. E o Deus, na concepção principalmente da Kabbalah, é incognoscível. Não há como percebermos Deus, não de uma maneira, não em nível das nossas percepções humanas ou físicas. Nós percebemos Deus apenas pelos sentimentos, mais especificamente pelo coração. Então, quando a gente fala de Keter, a gente está falando de uma camada muito, muito superior da existência. Muito, muito, muito. É uma séfara que está, por isso que ela é a coroa. Ela é a vontade de um ser humano, é o poder mais abrangente de sua forma. Keter tem a ver com vontade. Keter tem a ver com essa realização. Então, a Keter, ela vai ter o seu melhor espelhamento, a sua melhor face em Malhut. Então, um ensinamento que me foi passado nos meus anos de estudo de Kabbalah é de que quer entender um pouquinho Keter, olhe o mundo. Mas não olhe com os olhos apenas de que as coisas acontecem, que as coisas são sem propósito, que aí a gente está aí num mundo de dificuldades, pandemia, doença, de violência. Não. Vamos olhar o mundo por tudo isso que nós falamos, uma visão mais cabalística. Se Keter é uma correspondência entre o plano de Malhut
E ela, ou seja, se há uma seta, se há uma conexão entre esses dois planos, então a gente tem muito do plano divino aqui. Mas, como eu falei lá no início da minha abordagem, da minha apresentação, está oculto, está ocultado por um ato de quê? Por um ato de humildade de Deus. Então, quando é que a gente vai descobrir que Keter está aqui? Quando é que a gente descobre uma parcela bem pequena, bem pequena desse plano infinito? Em momentos específicos, quando nós ajudamos ao próximo, quando nós intervimos para que coisas ruins não aconteçam, quando em algum momento, sem fazer conta, sem calcular, a gente age e a gente nem sabe por que agiu. E aí entra o papel lá de Rohirmar, o filho direto de Keter, a sabedoria. É nos momentos que nós agimos com sabedoria que nós espelhamos um pouco de Keter aqui nesse plano de Malkuth. Hoje nós temos realmente muita violência, hoje a gente tem muita coisa ruim acontecendo no mundo, mas também tem muita coisa boa, que está ocultada. Se nós ligamos a televisão ou o rádio, a gente só ouve desgraça. É desgraça o dia inteiro. E as coisas boas que estão acontecendo? Será que elas não estão acontecendo? Ou será que, infelizmente, por uma faceta, por um desequilíbrio do ser humano, por um desequilíbrio dentro dessa estrutura que eu estou falando aqui, dessa estrutura que a Kabbalah tão bem elaborou, com 3 colunas, e se dá mais valor às desgraças, se dá mais valor aos atos ruins, aos momentos ruins, do que aos momentos bons. E nós sabemos disso. Existem coisas muito boas no mundo, existem coisas muito boas na vida. Então, a percepção de Keter é justamente enxergar o quanto tem da assinatura de Deus nesse plano. A percepção de Keter é justamente entender que quando a gente olha para um pôr do sol numa praia, quando a gente vê uma borboleta voando num jardim, quando a gente ouve o canto de um pássaro bonito lá, ele com todo o seu esplendor, com toda a sua potência de existir, ele canta sem preocupação nenhuma, ele apenas existe. Aquilo ali tem muito da assinatura de Deus. E nessa hora a gente pode enxergar sim o quê? O processo de Keter aqui em Malkuth. Bem, falei bastante, agora a gente já praticamente completou a árvore, mas falta uma Sefirot, uma Séfira muito misteriosa, Da'at, o conhecimento, né? Da'at também, como é conhecida, é um estado místico, né? Onde todas as 10 Sefirot da árvore da vida estão unidas como uma só. Quando Da'at aparece, né? E Da'at, os estudiosos da Kabbalah, como o Arizal, como Moshe Cordovero, como vários outros que vieram na sequência, né? Baal Shem Tov, por exemplo, vários deles, né? Quando falavam de Da'at, falavam com muito cuidado, com muito carinho. Por quê? Porque sendo o conhecimento e tendo todas as Sefirot reunidas nela, ela, nesse momento, quando se encontra nesse estado místico, Keter normalmente desaparece. E aí, aqui fica, vejam na posição que ela está, essa posição não é fixa, mas é como os estudiosos da Kabbalah interpretam. É uma posição na qual você encontra um estado em que você possui um alto nível de conhecimento de todas as realidades. Acredita-se, historicamente falando, que o Arizal, né, o rabino Isaac Luria, ele tenha chegado a esse estado. É um estado de contemplação da criação, um estado de contemplação absoluta da criação. E dizem, né, eu ainda não cheguei lá, mas dizem que também de entendimento de toda a obra. Por isso que é chamado de Da'at. É por isso que nela está reunido determinada parcela todas as outras Sefirot, né? É um processo, na verdade, Da'at, além de ser uma Séfira, também é um processo. É um processo que, por exemplo, lá no livro de Gênesis, né, que nós judeus conhecemos como Bereshit, está no conhecimento da árvore do bem e do mal. Ou seja, é um conhecimento que faculta ao ser humano ter uma noção muito clara, muito precisa de todo o processo da criação. O famoso o porquê da criação. Bem, meus irmãos, foram praticamente 1 hora aí que eu falei. Aqui eu encerro. Eu
a gente poderia falar bem mais, mas para não se tornar enfadonho, para não se tornar cansativo, visto que o assunto é bastante denso, tem muitos detalhes, aqui eu coloco-me à disposição dos irmãos para perguntas, para críticas, né, para sugestões, né, agradecendo mais uma vez a todos, de coração, que estão aqui presentes, dando essa oportunidade de passar um pouquinho do meu estudo, um pouquinho do conhecimento lá do povo judeu, meu povo, que eu honro com muito carinho, que daqui a pouco nós vamos, nesse mês de setembro, nós vamos estar comemorando o Rosh Hashanah daqui a um tempinho, que é o Ano Novo Judaico, né? Então, mais uma vez, agradecendo a todos, agradecendo ao poderoso irmão João Dias, que mais uma vez concedeu essa oportunidade, e me colocando aqui à disposição para as perguntas, as dúvidas que os irmãos, porventura, tenham. Ok? Irmão Fernando Aposta, muito obrigado. Essa sua palestra, mais uma vez, né? Você nos proporcionou esse enriquecimento, né? Esse conhecimento que você arduamente conseguiu, Maurício, está repassando conosco. Para nossos irmãos que estão presentes, eu gostaria que fosse gradativamente, né? Aqueles que têm algo a perguntar, que pudessem abrir o microfone e fazer a sua pergunta, tá bom? Meu irmão Moacir, acho que é o primeiro que quer fazer a pergunta, né, Moacir? Fernando, boa noite, irmão. Pela palestra. Confesso sinceramente que é muito profundo, é um conhecimento assim que para a gente é muito novo, a gente ainda, né, é muito superficial. Eu gostaria de saber do irmão, porque às vezes a gente lê alguma coisa em algum determinado lugar que às vezes não é autêntico, alguma coisa assim. Eu perguntaria se para cada séfira existe algum arquétipo que seja mais visível ao ser humano, seja mais compreensível. Perfeito, meu irmão. Existe sim. Dentro do estudo da Kabbalah, a gente tem o que a gente chamou ali, né? Inclusive eu nomeei, chamado Midot, né? Midot é caractere. Então a gente tem algumas séfiras que são atribuídas a alguns patriarcas do judaísmo, né? Então, por exemplo, a séfira de Tiferet, ela é atribuída à personalidade, ao conjunto da personalidade de Davi Hameler, ou seja, do rei Davi. Por quê? Porque o rei Davi, quando ele manda, ele não escreveu, deixando isso muito claro, ele não escreveu os salmos, ele pediu para escrever os salmos. Por quê? Porque seria a forma com a qual ele faria techuvá, ou seja, o resgate dos pecados, né, das transgressões que ele cometeu perante a Deus. Então, naquele momento, em virtude dele ter um reconhecimento, dele se reconhecer uma pessoa que não estava de acordo com o propósito divino, ele pega e elabora uma obra de belíssimo, né, de grande cunho místico e de grande cunho profundamente religioso, tanto para a religião judaica, como, por exemplo, para a religião cristã também. Os salmos são utilizados em quase todas as denominações cristãs. Então, a gente tem na figura, por exemplo, do rei Davi, a séfira de Tiferet. Já, por exemplo, Abraão, ou Avraham, né, como a gente também conhece, né, o patriarca Avraham, ele está representado na séfira de Chokhmah, né, que quer dizer sabedoria. Ele era muito sábio, né, e era uma pessoa muito bondosa. Então, sim, nós temos em várias daquelas sefirot, né, representações que estão ligadas ao texto da Torá, né, mais especificamente aos patriarcas. Ok? Ok. E referente a Keter? Keter, ela não possui nenhuma correspondência no plano humano. Por quê? Ela é tão divina que ela ficou em apartado, né? A coroa, ela representa o abrilhantar da obra, e ela não poderia, isso segundo o Talmud, né? Como eu falei, é um códice moral, um códice de leis para nós judeus. O Talmud, ele diz que a Keter, a coroa, ela só poderia estar na cabeça do rei de todos, né? Que seria o Criador. Então, de todas as sefirot, ela é a única que não possui nenhuma correspondência com o plano humano, ou seja, ela não pode ser colocada em relação a nenhum ser humano, e sim ao conjunto da obra, que é toda a criação. E como eu disse, ela tem uma correspondência muito grande com o plano Malhut, que é o nosso plano, né? O plano da existência física. Irmão Fernando, eu tinha visto uma certa vez, eu li em algum lugar, né, que evidentemente não haveria realmente assim, um arquétipo nem dentro do mundo judaico, mas eles consideravam como sendo
uma espécie de um ancião dos dias. Não sei se essa colocação é adequada. Sim, a colocação é adequada, é um termo que surgiu a partir do Zohar. O Zohar, num dos discursos, fala do ancião dos dias. O ancião dos dias tem a ver com os 7 dias da criação, né? E é a figura de um idoso, né? Uma pessoa muito velha, né? No caso, ele seria uma representação, né? Seria uma representação do homem, né? Do Criador habitando entre nós, né? No caso, a figura de Deus propriamente dita. Então, existe sim, mas não é compartilhado por todos aqueles que estudam a Kabbalah, né? A Kabbalah, principalmente a Kabbalah do ponto de vista mais ortodoxo, né? Ela não gosta muito dessa comparação. Inclusive, o próprio Zohar, ele é motivo de questionamento entre alguns segmentos do judaísmo, né? Mas assim, ainda assim ele é bastante estudado, porque ele guarda muitas informações, principalmente informações de cunho místico, através de vários discursos, de vários tratados que foram elaborados no Talmud e que tem alguma correspondência no Zohar. Mas o Zohar fala sim do ancião dos dias, né? Aquele que esteve presente nos 7 dias da criação. E, por exemplo, na figura lá, naquilo que eu narrei, ele seria Elohim. Correto. E a primeira parte da sua palestra, que você já deu há alguns dias, a gente encontraria em algum lugar, no YouTube, por exemplo, com algum título específico? A minha palestra, o que eu faço? Ela está sendo gravada, acredito que o irmão João Dias vá participar a todos, vai fazer o shared, né, o compartilhamento com todos, e existem alguns livros que eu posso recomendar aos irmãos para estudo da Kabbalah, então isso sem problema também. Depois eu passo uma relação de livros aqui, eu já tinha passado na palestra anterior. Se o irmão João também quiser passar depois esse conhecimento também, a palestra anterior para os irmãos, mas eu abordo alguns livros sim para estudo, e no YouTube eu não tenho canal, eu não tenho, no momento, eu até tenho uma ou outra palestra minha gravada lá, mas eu não tenho canal, no momento não tenho, então é basicamente esse trabalho que eu faço aqui, divulgando junto aos irmãos da maçonaria, nas lojas das quais eu sou convidado. Tá, muito obrigado. Agradecido. Nada, meu irmão. Obrigado, meu irmão Moacir, pela participação. Nós temos outras pessoas na sala, alguns fráteres, né? E algum deles gostaria de fazer a pergunta ao nosso palestrante? Boa noite, meu nome é Marco Antônio, sou da loja Domeira do Rio de Janeiro. Eu queria perguntar, tem alguma relação com o hinduísmo? Ou seja, se você passa toda essa análise da árvore da vida para o lado do hinduísmo, como seria essa correlação? Seria tudo parte de um único começo ou são derivações diferentes? Não sei se a pergunta tem sentido ou não tem. Meu irmão Marco, existe sentido sim. Vamos lá, vamos tentar entender. Nenhum ser humano é igual ao outro, né? Deus nos fez com características próprias, com traços próprios. Obviamente, isso também vai se refletir nas várias fases do entendimento da divindade, né? Em cada povo, em cada tempo, eu sempre falo que o tempo, o lugar e as pessoas são determinantes do conhecimento. Então, obviamente, os nossos irmãos hindus, né, os irmãos lá da Índia, tiveram também a sua percepção da realidade da divindade. E por força disso, né, até por força de alguns conhecimentos que vieram a partir do século XIX, do século XVIII, principalmente com Madame Blavatsky, através da Sociedade Teosófica, houve um comparativo, né, de que alguns entendimentos, por exemplo, da Otzrim, da árvore cabalística, pudessem refletir também o sistema de chakras, né, entendendo que o sistema de chakras é muito mais do que aqueles 7 chakras que são muito trabalhados, são muito divulgados. Mas existe alguma correspondência sim. Logo, a gente entende que em alguns lugares as percepções foram distintas, mas que no frigir dos ovos, né, no resumo da ópera, havia sim alguma correspondência. Sim, existem. Agora, é claro que em termos de cosmogonia, né, em termos de teosofia, aí quando eu estou falando de teosofia, eu não estou falando da teosofia da sociedade teosófica, e sim do pensamento judaico, é óbvio que há algum processo que diverge. Por exemplo, no caso lá do sistema hindu, ele é panteísta, né? Na verdade, ele admite a existência de vários deuses e a energia vinda das esferas mais altas, ela se manifestou através de diversas formas. Então, o hinduísmo, por exemplo, né, que é o conjunto das crenças hindus, né, ele possui muitas divindades. E aqui, quando a gente está abrangendo a parte do judaísmo, ela está falando de um monoteísmo, né? No caso, um monoteísmo
judaísmo muito marcado por uma ética e por uma moral. Então, existem diferenças, mas a gente pode entender que, por exemplo, eu falei lá no início da palestra que a palavra Elohim ela está no plural, e que foram as várias manifestações de Deus que ajudaram a construir todos os planos de existência, todos os Olamot. Então, a gente pode dizer que em algum momento a divindade ela se expressou de diversas formas, né? E essas muitas formas podem em algum momento, em outros povos, em outras culturas, terem sido dados outros nomes para essas manifestações. Então, eu não sou, ainda que eu seja judeu e um estudioso da Kabbalah, eu não sou fechado com relação a isso de dizer que a Kabbalah é a única detentora, a única portadora da realidade, ou mesmo que o judaísmo seja a melhor das religiões. Não vejo dessa forma. Eu procuro ter uma mente aberta, até por eu ser maçom, né? Eu acho que uma das bases nossas como maçons é que a gente tenha a multiplicidade de opiniões, isso ajuda a enriquecer não só a cultura, como também as relações. Então eu acredito que outros povos possam ter tido percepções diferentes, mas que em algum momento tenham pontos em comum, e em que em algum momento esses pontos em comum levem a um entendimento que é bastante similar, né? Assim como na árvore da vida, assim como também nos chakras, ok? Irmão João Dias, se você me permitir umas palavras, eu te agradeço. Pois não, meu irmão. Meu irmão Carlos, só um instantinho, para mim encaminhar uma pergunta do nosso frater João Bosco. Ele gostaria de saber se o filósofo Jacob Boehme foi influenciado pela Cabala e com quem ele estudou a Cabala, se até onde não era maçom nem Rosa Cruz. Depois você faz a pergunta. Vamos lá, meu irmão. Respondendo ao frater João Bosco. Frater, o que acontece com Jacob Boehme, ou Jacob Boehme, como também era falado. Acredito que Jacob Boehme, ele pertenceu a um círculo de iniciados da tradição Rosa Cruz. É uma crença. O que acontece com Jacob Boehme, né, é que ele teve um mesmo nível de conhecimento que eu expressei ali sobre Da'at, tá? Hoje, fazendo um comparativo com toda a obra de Jacob Boehme, que é uma obra fantástica, muito influenciadora da obra, por exemplo, de Louis-Claude Saint-Martin, que é vamos dizer assim, um dos patriarcas, né, vamos colocar nesses termos, do martinismo. Ele teve um alto nível de consecução mística, né? Um alto nível de percepção mística que vai redundar naquilo que eu falei do processo de Da'at. Ele teve um alto nível de conhecimento. Mas eu não acredito particularmente que ele tenha tido contato com a Kabbalah. Ok? Eu não acredito. Por quê? Porque ele, em tese, era um cristão, era um místico cristão, um profundo conhecedor da Bíblia, e acredito que ele tenha lido nas entrelinhas muito do que a Kabbalah tem na proporção para o judaísmo, ou seja, ele conseguiu ver uma série de conhecimentos muito ocultos no texto bíblico. Ele não precisou em nenhum momento da Kabbalah. Então, o processo dele é um processo semelhante a alguém que se dedica, né, no nível do Ari, no nível do Cordoveiro, no nível do Baal Shem Tov, que são os grandes da Kabbalah. Jacob Boehme, ele também teve esse mesmo nível de conhecimento, ele alcançou esse alto nível de conhecimento místico somente pelo estudo da Bíblia. Tanto é verdade que a gente estudando, né, eu já tive a oportunidade de estudar um pouquinho da vida, né, da biografia de Jacob Boehme, ele em um dado momento, ele inclusive é condenado. Ele é condenado por um juiz local por ele estar escrevendo textos que iam de encontro à pregação cristã da época, né? E ele era sapateiro. Então, na sentença, eu me lembro que o juiz disse que o sapateiro devia limitar-se a somente fazer sandálias. E ele foi condenado por 8 anos a não escrever absolutamente nada. Por que disso? Porque na época, obviamente, havia toda uma imposição da religião, infelizmente, tempos esses que já passaram, graças a Deus, e que ele, na época, ele era um visionário, era alguém que estava muito à frente do tempo dele. Então, Jacob Boehme, mais uma vez, eu particularmente não acredito que ele tenha tido contato ou tenha sido instruído por alguém da Kabbalah, por um cabalista, mas que ele, por esforço próprio, por um profundo estado contemplativo, ele tenha alcançado esse nível de conhecimento somente pelo estudo da Bíblia cristã.
Obrigado, meu irmão Fernando. Por gentileza, Carlos Castilho. Muito obrigado, meu irmão. Não, eu peço desculpas, a interrupção não é para uma pergunta. Eu quero agradecer ao grande arquiteto por me permitir estar junto a vocês aqui essa noite e próximos convites estarei junto novamente. Quero parabenizar aí o nosso irmão Fernando, porque apesar da sua humildade, a sua palestra, a fluência com que você falou sobre o assunto, demonstra anos de estudo e dedicação. Muito boa a palestra, gostei demais. João Dias, obrigado pelo convite, estarei de volta. Eu só gostaria de estender a todos o meu tríplice e fraternal abraço. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, nossa oficina funciona na loja Silvio Cláudio 3798, que fica situada no templo do Instituto Maçônico Macedo Soares, na rua Quidaban, número 540, no Lins de Vasconcelos. Nossa oficina funciona todas as quintas-feiras, no horário das 19 horas. Atualmente estamos aí no recesso da pandemia, mesmo porque um grande número dos nossos irmãos já tem uma idade razoavelmente avançada como eu, e muitos estão até preocupados ainda com a pandemia. Meus irmãos, muito obrigado, fiquem com Deus, saúde e paz, uma vida longa e próspera para todos vocês. Tudo de bom, e garanto que nas próximas palestras, Fernando, estarei aqui para te ouvir. Fiquem Muito com obrigado, Deus, tudo irmão. de bom. Muito obrigado a todos. Obrigado, Obrigado, meu irmão Carlos. Obrigado. Mais algum irmão deseja fazer uso da palavra? Fernando, o nosso irmão André Luiz de Lima parabeniza pela palestra. O nosso frater João Bosco também parabenizou. Ele está sem microfone, por isso ele não pode... Muito obrigado. Muito obrigado. Irmão João Dias, Fernando, muito obrigado pela aula, pela palestra. Como disse o irmão Carlos Castilho, a fluência denota o conhecimento de anos de estudo. Muito obrigado. Irmão João Dias, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui, aguardando novos convites. Irmão Moacir, falou bom, viu? Quinta-feira nós temos live da loja, viu? Irmão Moacir é frequentador assíduo nosso. Irmão Abel Valentino, da loja Luz Horizonte, também está presente na live. Então, muito obrigado, João Dias, irmão João Dias, pelo convite. Parabéns, irmão Fernando. Por nada, por nada. Muito obrigado, irmão. Fernando, parabéns pela palestra, tá? Deixamos aqui um abraço dos Rosa Cruz Goiás e martiristas. Muito boa. Vamos passar essa palestra para todos aqueles irmãos. Um abraço. Muito obrigado, irmão Abel. Muito obrigado. Obrigado, Fernando, pela palestra. Parabéns. Eu sou um estudante iniciante também, mas eu aprendo ainda. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado, irmão Luiz. Muito obrigado pela palestra. Meu irmão João Dias, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Peço desculpas que eu acabei perdendo boa parte das explicações, que eu tive um problema de rede aqui em casa e acabei perdendo a conexão aí por umas 3, 4 vezes e fiquei meio perdido. Mas o que eu assisti de início já deu um bom parâmetro para depois assistir, João, por favor, a parte gravada, porque foi muito elucidativo e enriquecedor. Eu lhe agradeço imensamente, irmão Fernando, pelo desprendimento e explicações e enaltecimentos todos para todos nós aí, meu irmão. Muito obrigado. Meu irmão João Dias, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, irmã Elismar. Muito obrigado. Pois não. Nós vamos disponibilizar a gravação assim, logo assim que ela estiver pronta. Material também que for disponibilizado para o nosso irmão Fernando. E gentilmente cede, nós faremos chegar até vocês. Importante é que coloque um e-mail, o celular, para que a gente possa passar esse arquivo, tá bom, meus irmãos? O irmão João Dias? Sim, sim. Moacir aí mais uma vez. O meu irmão Fernando, você me desculpa, eu vou fazer uma pergunta assim. Claro, irmão. Pode causar até riso, né? Mas eu vi isso escrito em algum lugar. Não sei se algum irmão que viu isso muito superficialmente. Há irmão maçom que às vezes atribui a posição da Sefiró à posição dos irmãos em loja.
Isso Sim. possui algum fundamento, alguma coisa? Não, meu irmão, infelizmente não. Vamos lá. O que acontece é o seguinte: quando a gente olha para o desenho da árvore, né, obviamente a gente pode tentar encaixá-lo em várias realidades. Por exemplo, existem alguns entendimentos da Cabalá hermética, né, que fogem um pouquinho à forma de ver da Cabalá judaica, que em alguns momentos encaixam até personagens de filmes, como por exemplo Star Wars, né, Guerra nas Estrelas, como o Sefirot. Ou seja, em alguns momentos você encontra uma determinada séfira que corresponde a um determinado personagem. Isso é válido? Do ponto de vista judaico, não. Mas do ponto de vista de estudo, são visões que as pessoas têm. Lá na palestra anterior que eu dei aqui em loja, eu falei sobre algumas coisas que não correspondem à realidade da Cabalá. Então a Cabalá, ela não possui, né, é uma pena, mas oficialmente a gente não possui a questão da Cabalá dentro da maçonaria. O que nós temos, em alguns momentos, é o que a gente chamaria de apropriações históricas do conteúdo do judaísmo, né, dentro da tradição maçônica, em alguns ritos, né? Então a gente vai ter em alguns ritos lá, a gente vai ver o Tetragramatum, a gente vai ter momentos em que vai se falar sobre a construção do templo, sobre personas históricas da Torá, ok, mas isso não é Cabalá. São apropriações, são formas com que a maçonaria encontrou para que em alguns ritos fossem levados proposições morais e éticas para que ilustrassem a caminhada do maçom. Ok? Isso não, mais uma vez, não é Cabalá. Então, tudo que se tem, tanto nos graus filosóficos do rito escocês antigo e aceito, do próprio rito escocês retificado, rito moderno, de todos, Adoniramita, tudo aquilo que tem são apropriações do conteúdo judaico da Torá. Mais uma vez, não é Cabalá. Agora, alguns irmãos, ao olhar para o desenho da árvore, eles encontram alguma similitude, né, algum encaixe com a posição dos oficiais em loja, né? Isso é um olhar dos irmãos, é uma visão dos irmãos, mas não há uma correspondência, vamos dizer assim, oficial, escrita em livros de Cabalá, dita por sábios judeus a respeito disso. Não, não há. Tá? É respeito, né? Em momento algum eu quero dizer que eles estão errados, é a visão deles. Mas em relação ao estudo da Cabalá, não há essa correspondência, né? Eles encaram dessa forma. Vamos colocar da seguinte forma. Eu ainda há pouco abordei que Keter, né, que é o pilar, ao ponto mais alto da árvore, ela é tão incognoscível, pertence única e exclusivamente a Deus. E em alguns desenhos, né, como eu já pude algumas vezes vislumbrar, colocam a figura do venerável mestre nessa posição. Sinceramente, eu acho que pobre do venerável mestre que está com essa imensa responsabilidade. A gente pode fazer, como nos é ensinado, né, dentro da maçonaria, que há uma correspondência, sim, com o astro, né, com o sol em relação ao venerável. O venerável, com a sua sabedoria, com a sua Rorimá, ele ilumina todos, as duas colunas da loja. Então a gente pode fazer, sim, alguns comparativos em termos das propriedades das Sefirot, mas encaixar a loja dentro do esquema da árvore, eu acredito que fuja um pouquinho da realidade, mas respeito quem assim pense, quem assim veja dessa forma. Ok? Ah, tá ok. Muito obrigado, meu irmão. Nada. Meu irmão Fernando, então, estamos chegando aqui aos momentos finais da nossa reunião de hoje. Agradecemos a presença aqui dos irmãos maçons, dos nossos fráteis, das nossas soras, né? Dos irmãos das instituições que estiveram presentes. E nas próximas reuniões abertas assim, nós faremos o convite. Agradecemos a todos e principalmente ao Supremo Arquiteto do Universo que permitiu-nos estar aqui. E o fechamento fica contigo, meu irmão, por favor. Obrigado, meu irmão João Dias. Fico muito feliz, mais uma vez, de estar aí com... A gente teve uma média de quase 30 irmãos e irmãs aqui presentes. Isso é uma alegria imensa para nós. Eu fico muito feliz de ver tantos irmãos interessados, de tantos irmãos estarem aqui, né, podendo compartilhar pelo menos aí uma hora e meia do seu precioso tempo com as suas famílias, estar aqui nos ouvindo. Isso é muito feliz, isso é uma mostra de que a maçonaria ainda tem muito a colaborar, que a AMOR tem muito a colaborar, que nós estamos no
no caminho, se não o mais certo, mas pelo menos o mais próximo possível do caminho do meio, do caminho das atitudes corretas, do bem, né? E agradecer mais uma vez a presença de todos. Quem precisar de algum esclarecimento, coloco-me à disposição. O irmão pode fornecer o meu contato, se alguém quiser entrar em contato via WhatsApp ou mesmo por e-mail. Vou disponibilizar daqui a pouquinho o material em PDF para que seja distribuído a todos, e futuramente acredito que o irmão também faça o share, o compartilhamento aí do link da gravação. Mais uma vez, obrigado, e como a gente fala em hebraico, Shavuatov, boa semana para todos, ok? Shalom. Shalom, obrigado, meu irmão. Obrigado a todos. Vossos incertos passos, vinde, guiar.